Paz ao Senhor, meus irmãos, aqui é o Pastor Luiz. Hoje nós estamos no nosso quarto vídeo sobre bibliologia. Hoje nós vamos falar sobre o cânon bíblico. Nós já viemos aprendendo sobre a revelação, sobre a inspiração, sobre como Jesus foi revelado nas Sagradas Escrituras. E nós vamos então falar hoje sobre o cânon bíblico. Para nós começarmos, a palavra cânon, ela significa etimologicamente cena, régua, vara de medir. Na liturgia, na literatura, pré-cristã, o termo foi usado para designar padrão ou regra ou norma, e também foi usado ali por volta do quarto século da nossa era para referir-se aos escritos normativos referentes à fé cristã. E em relação às Sagradas Escrituras, a palavra cânon ela foi usada em termos bastante antigos para referir-se aos livros componentes das Sagradas Escrituras ou Escrituras judaicas. No nosso estudo, estamos usando o termo no sentido de critérios adotados na seleção e reunião de livros inspirados num só volume. Então, todos os livros que foram inspirados num só volume, formando a Bíblia Sagrada como nós a temos hoje. Nós temos, como nós já vimos, 66 livros, 7 livros a menos que a Bíblia Católica, por exemplo, e algumas outras traduções, porque a nossa Bíblia ela contém os livros que foram reconhecidos por alguns critérios específicos como livros realmente inspirados por Deus. Eles foram separados dos livros que foram tidos como não inspirados ou como livros não verdadeiros, como livros de autores que colocaram o nome de pessoas para dizer que são inspirados, mas não foram inspirados. Então, aqui estão os 66 livros que realmente foram considerados inspirados por Deus. E essa acepção está intimamente relacionada com o sentido original do vocábulo, Então, é evidente que para a formação do cânon do Antigo Testamento, assim como Deus usou pessoas no passado para registro das revelações, agora Deus vai usar também pessoas para separar, para produzir esse livro, essa Bíblia como nós a temos hoje. E o que esses homens vão fazer? Eles vão determinar quais são os livros que trazem a inspiração, a revelação, e tirar os livros que não têm uma revelação divina, que o foco, que a mensagem dele não seja Cristo, que não seja Jesus. E essa separação é dotado de critérios que não podem cometer erros. Então, são detalhes assertivos, muito certos, deixando de fora do cânon um livro inspirado e introduzir nele um livro apócrifo. Então, aqui não pode ter erro. Então, foram livros detalhadamente estudados para que eles pudessem ser considerados livros inspirados por Deus. Possíveis critérios que os pais da igreja, que os estudiosos adotaram para que eles fossem canonizados, pode ser a autoria, a doutrina, o conceito emitido, a data que foi escrito, a identificação deles com os outros livros canônicos por origem, também como o Pentateuco. Então são diversos critérios adotados nessa classificação de qual livro é um livro inspirado e qual livro é um livro apócrifo. Então nós temos o cânon dos samaritanos. Os samaritanos
também têm ou tiveram as suas escrituras sagradas. Eles reuniram ali os seus livros sagrados num canon ou numa coleção, e também ficou conhecido como Pentateuco Samaritano, e constam ali iguais os 5 livros iniciais da nossa Bíblia, e mais o acréscimo do livro de Josué, né? E possui uma adaptação, esse canon dos samaritanos, ele possui uma adaptação da história dos samaritanos até os tempos dos imperadores romanos, né? Os samaritanos, eles não aceitaram os livros proféticos e hagiógrafos por questões políticas e religiosas. Os judeus não toleravam nem comunicavam com os samaritanos, né? Tinha uma briga, uma rixa, porque eles tinham costumes e tradições muito diferentes. João 4,20 nos declara bem essa briga entre eles, que vai dizer assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então a tradição deles era muito focada, muito diferente uma da outra, e eles não conseguiram aceitar os livros, né? E também nós temos então os livros apócrifos, né? Ou pseudoepígrafos, um nomezinho bem difícil. O termo apócrifo, ele possui uma variedade de sentidos, vários significados. Um primeiro significado para apócrifo é livro sobre assuntos secretos ou proibidos, ou livro misterioso, e também ele pode significar coisas omitidas ou coisas ocultas, né? Mas o termo é usado para designar livros de origem duvidosa ou desconhecida. Então o termo apócrifo, ele vem ser designado para livros com origem duvidosa, ou que não se conhece muito bem de onde surgiu. E por último, a palavra apócrifo, ela pode referir-se aos livros não canônicos, que é o nosso caso. Esse sentido que o termo é usado em nossas literaturas. Em todas as nossas literaturas nós vamos identificar um livro que não é inspirado como sendo um livro apócrifo, né? Quando empregamos os termos apócrifos, estamos nos referindo a livros que constam na Septuaginta, que foram traduzidos posteriormente por Jerônimo na Vulgata, mas não faziam parte do cânon da escritura hebraica, e que por conseguinte não participam do cânon evangélico. Então nós estamos falando de livros que estiveram na Septuaginta, que foram traduzidos depois na Vulgata e que não participam do cânon evangélico. O termo pseudoepígrafos, os livros pseudoepígrafos, é um termo designado para livros de autores falsos, né? Não significa, no caso, o emprego do pseudônimo pelo autor, mas a artimanha do autor em querer passar-se por outro autor. Então, eu escrevo um livro, mas em vez de colocar o meu nome, eu coloco o nome da minha esposa, né? Eu vou me passar por ela. Eu estou escrevendo, mas vou colocar o nome dela. Então, isso é um livro pseudoepígrafo. E isso acontecia muito, né? As pessoas escreverem livros e colocar segundo profeta tal, João, enfim, né? De diversos casos de os livros surgirem, as pessoas escreverem os livros e simplesmente colocar nome de religiosos, de profetas, apóstolos, né? Para que pudessem ser ditos como inspirados. Mas não são, né? Por isso são chamados de pseudoepígrafos. A Septuaginta, ou LXX, traduziu também alguns pseudoepígrafos, mas não teve o condão, né? O cunhão de considerá-los inspirados. Ela fez a tradução, mas não quis considerar como inspirados, agindo de igual maneira em relação aos livros apócrifos. Então a LXX ela teve essa postura de não dizer que livros
pseudoepígrafos são livros inspirados, assim também como ela fez com os livros apócrifos. Igualmente, Jerônimo traduziu esses livros apócrifos e pseudoepígrafos, mas não tinham com isso a pretensão que eles fossem canônicos. Então ele traduziu, mas não tinha a intenção que eles fossem canonizados como livros inspirados. A inclusão dos livros apócrifos no cânon católico ocorreu no Concílio de Trento, na seção 4, em 1546. Nesse mesmo concílio, alguns pseudoepígrafos foram também incluídos e depois colocado ali no cânon católico. Então, um só livro, né, podemos pegar, por exemplo, aí, qualquer livro, ele pode reunir as duas classificações. Ou seja, um único livro ele pode ser um livro apócrifo e também um livro pseudoepígrafo ao mesmo tempo. Não é regra que seja um ou outro, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Para os católicos romanos, os livros apócrifos são chamados de deuterocanônicos, pertencentes a um segundo cânon posteriormente, né? São considerados apócrifos pela Igreja Católica os livros que se consideram pseudoepígrafos, né? A grande diferença entre os livros inspirados e os livros apócrifos está no nosso Senhor Jeová, Senhor Jesus. Os livros inspirados apresentam Jesus como Deus cada vez mais pessoal, acessível ao homem. Nos livros apócrifos, Jesus, o nosso Deus, é apresentado como um Deus transcendente, fora de qualquer oportunidade de ser conhecido por homens. Um Deus que tudo faz por intermédio de anjos, né? Por exemplo, nos livros inspirados, Deus é aquele que luta com o seu povo, né? Nos livros inspirados, Deus está à frente da batalha, já nas guerras. Nos apócrifos, Deus possui anjos guerreiros. Então, nos livros ensinados, Deus está ali pronto para batalhar com o povo. Já no outro, Deus fica sentado no seu trono e envia os anjos para guerrear. Essa é a grande diferença. Mas quais são esses livros apócrifos, né? Então, nós temos Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Esses são assim os mais conhecidos. Depois a parte ali do repouso de Esther também foi acrescentado nos apócrifos, né? Tem a história de Susana, os cânticos dos 3 hebreus e a história de Bel e a do dragão. Já os livros pseudoepígrafos são a carta de Aristeia, os livros de Jubileu, Martírio e Ascensão de Isaías, Salmos de Salomão, 4º Macabeus, Oráculos Sibilinos, Enoque, Assunção de Moisés, 4º Esdras, Apocalipse de Baruque, Testamento dos 12 Patriarcas, Vida de Adão e Eva, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão. Todo o Antigo Testamento ele tem uma tradução, ele tem ali uma tradução, uma língua, né? E a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, língua dos hebreus e também, dos judeus. Uma pequena parte foi escrita em aramaico, uma pequena parte só. Língua falada por alguns vizinhos de Israel. Alguns chegam a crer que o aramaico é um dialeto hebraico. O livro Daniel tem a parte escrita em aramaico, né? A Septuaginta, a LXX, foi uma tradução das escrituras judaicas para a língua grega. Recebeu esse nome em virtude da quantidade de pessoas que se encarregaram de fazê-la, né? Alguns estudiosos afirmam que 70 sábios, 70 pessoas que realizaram essa obra inteira em 70 dias. De um trabalho em equipe, mesmo porque alguns entre eles sabiam muito bem o hebraico, mas não sabiam tão bem o grego ou vice-versa. Então reuniram ali 70 pessoas e em 70 dias eles traduziram as escrituras, daí conhecida como ali a LXX ou Septuaginta, né? Essa tradução ela foi levada a efeito em Alexandria, no Egito,
para atender a grande população dos judeus que não falavam mais a língua materna, mas somente o grego. Já a Vulgata Latina, ou simplesmente como nós conhecemos Vulgata, foi uma tradução feita em 382 a.C., em grande parte por Jerônimo, é conhecido também por São Jerônimo, né? Essa tradução foi feita também com base nos manuscritos hebraicos, também com base nas versões da LXX, do hebraico e do grego para o latim vulgar, isto é, o comum, né, o falado pelas pessoas. Não era mais uma versão clássica como algumas versões latinas que já existiam. E nós também temos, além do cânon do Antigo Testamento, nós temos o cânon do Novo Testamento. E que, por motivos óbvios, né, os judeus não aceitaram livros do Novo Testamento como canônicos. Se eles não reconheceram Jesus como sendo o Messias, também eles não iriam aceitar os livros do Novo Testamento como inspirados. Todos os ramos do cristianismo aceitam exatamente os 27 livros como nós temos no Novo Testamento hoje. É claro que, entretanto, que não se poderia esperar que todos os 27 livros do Novo Testamento viessem a ser de imediato e simultaneamente reconhecidos como inspirados por todas as igrejas, logo na época em que foram escritos, né? Isso já era esperado que ia acontecer, que os 27 livros não fossem reconhecidos como inspirados simultaneamente por todas as igrejas. Algum tempo eles levaram, e esse tempo seria necessário para que os 4 evangelhos, os livros de Atos, as epístolas, o livro de Apocalipse alcançassem todas as igrejas. Teve um tempo que foi preciso para que todas as igrejas fossem alcançadas. E, afinal, no final do primeiro século e no início do segundo, a igreja já havia se espalhado por 3 continentes: Europa, Ásia e o norte da África. Então, pela distância, o tempo foi crucial para que a mensagem fosse levada e eles conhecessem esses 27 livros, né, do Novo Testamento. E, além disso, é provável que haja um intervalo de quase 50 anos entre a data em que o primeiro e o último livro do Novo Testamento foram escritos. E, por fim, nós devemos considerar que, embora todos os livros canônicos sejam inspirados, nem todos têm a mesma importância ou o mesmo volume. É natural esperar que cartas pequenas, como as cartas de Judas e as 2 últimas cartas de João, fossem bem menos mencionadas do que os evangelhos, do que os Atos, do que os Romanos, né? Também é preciso observar que havia outros livros cristãos antigos, outros evangelhos, outras cartas, outros Atos, Apocalipse, etc. Alguns desses livros foram escritos por crentes piedosos do primeiro século. Outros eram indevidamente atribuídos aos apóstolos ou aos seus contemporâneos. Algum tempo, claro, seria necessário para que a igreja, de um modo geral, de posse já de todos os livros canônicos, bem como de muitos outros não canônicos, viesse a avaliar a autoria e o testemunho externo e interno desses livros e discernir pela ação do Espírito Santo quais livros realmente pertenceriam ao cânon, né, como nós os temos hoje. Isso tudo ocorreu de um modo surpreendentemente rápido, né, de maneira que antes que 100 anos se passassem, praticamente todos os livros tidos como inspirados fossem já referenciados, que o Novo Testamento fosse conhecido da forma que eles vêm atestar as evidências históricas existentes. Então, aconteceu muito rápido, né? O conhecimento desses livros. Apesar da Bíblia, apesar da igreja ter evoluído, ter passado a 3 continentes e depois mais, levou aí um tempo
praticamente pequeno para que a Bíblia fosse conhecida, para que o Novo Testamento ficasse conhecido pelo povo e reconhecido como inspirados por Deus, e que os livros falsos, os livros pseudoepígrafos e também os livros apócrifos fossem retirados do meio dos cristãos e ficado somente esses livros que nós temos hoje, os 27 livros, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas e também o Apocalipse. Bom, isso hoje foi a nossa aula, a nossa conversa a respeito do cânon bíblico, né? Eu espero você para a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida. Passe na secretaria da igreja, retire o texto para você ler, para você melhor entender, e que Deus possa abençoar a sua família no nome de Jesus. Amém.